Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vou falar de mais uma sugestão de leitura para o ano 2019. Hoje vou-vos falar de um livro de Alex Becker, Os 10 Pilares da Riqueza, Como Pensam as Pessoas Mais Ricas do Mundo. É um livro muito interessante. Uma das coisas que me chamou realmente a atenção foi aqui a parte de trás. Pense como um multimilionário, deixe para trás o emprego das 9 às 6. Não percam, já a seguir. Queria agradecer a todos desde já pelo facto de estarem a subscrever o canal. Muito obrigada por tornarem o Renda Maior um canal maior no YouTube. Queria aproveitar então para falar aqui deste livro de Alex Becker, Os 10 Pilares da Riqueza, e realmente é muito interessante. É a primeira vez que eu li o livro, tem aqui da parte de trás: pense como um multimilionário e deixe para trás o emprego das 9 às 6. E claro, obviamente que ele é americano, tem uma realidade diferente, ele é especialista em criação de empresas de software e é multimilionário graças a isso, porque criou, digamos, várias empresas. Dedicou-se inicialmente ao SEO, que é a otimização das empresas nos motores de busca, colocando as empresas logo em primeiro lugar, por exemplo, no Google, para clicarem. E isso realmente é um marketing digital que acaba por dar muito dinheiro. Na minha opinião, em relação a este livro, eu considero que realmente é um livro que está totalmente adaptado à nossa realidade. Nós conseguimos ler este livro e dizer que poderia ter sido escrito por um português, a não ser sobre os valores que ele fala em relação aos ganhos e afins. Mas conseguimos perfeitamente adaptar e acho que é uma leitura muito interessante para quem quer começar um negócio, principalmente o negócio online. E o que é que acontece aqui nestes ensinamentos então de Alex Becker? Existem 10 pilares que devem ser assimilados. De acordo com o autor, nós temos então aqui estes 10 pilares que são os essenciais para podermos ter uma vida de riqueza, digamos. Em primeiro lugar, é rejeitar enriquecer devagar. Nós não nos devemos contentar com o facto de estarmos num trabalho das 9 às 6 e com o salário apenas conseguir enriquecer. Temos que ter mais do que isso, temos que trabalhar no nosso negócio. Ele costuma dizer às pessoas, mencionando aqui uma parte muito interessante, que é a parte do trânsito logo de manhã, e ele chama as pessoas de combatentes do trânsito, naquelas horas de ponta, nomeadamente ao ir para o trabalho e ao regressar do trabalho como combatentes do trânsito. E estas partes são muito interessantes porque realmente para quem vive nas grandes cidades e tem que passar por uma estrada realmente com bastante trânsito, é complicado gerir muitas vezes as nossas emoções logo no início do dia e passar horas às vezes no trânsito é realmente muito frustrante. No segundo pilar da riqueza, ele fala-nos em separar o tempo e dinheiro. Obviamente que existe a possibilidade de nós conseguirmos focar no nosso tempo e com isso ter acesso também a mais dinheiro. No terceiro pilar é aceitar que é preciso ser melhor que os outros, uma questão de competitividade. Nós temos sempre que estar acima do nosso concorrente, ou pelo menos tentar estar a acompanhar as pessoas que fazem o mesmo que nós, para podermos ser melhores e ter outros resultados. Em quarto, temos aqui saber que é tudo 100% a nossa culpa quando nós falhamos. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Ter uma mentalidade da mudança é o quinto pilar. Ele fala realmente que nós devemos querer ser ricos e pensar como ser ricos e trabalhar para isso. No sexto pilar, ele diz esquecer o X e focarmos-nos no E. E aqui neste pilar eu achei engraçado, vou partilhar uma das histórias, obviamente que não irei partilhar o livro todo porque considero que deve ser um livro que devem ler, portanto vou partilhar só aqui a história do Ben e do Roy, rapidamente. O Ben e o Roy trabalhavam numa empresa de venda de automóveis, no stand. No primeiro dia eles foram-se preparar para fazer então as vendas e o Ben queria só aprender como é que se fazia antes de começar a vender. Já o Roy começou logo a pensar que tinha de começar a vender independentemente de como fosse. E assim foi. Durante a semana toda que eles tiveram para vender, o Roy simplesmente ia vendendo, ia resolvendo os problemas que lhes aparecia e o Ben ia-se preparando para aprender como é que as pessoas estavam a fazer nas vendas para vender melhor. O que é que acontece? Todos os dias o Ben reparava-se com problemas e ficava apenas a olhar, enquanto o Roy tentava e ia vendendo. Obviamente, no final da semana, como o Ben não vendeu nada, acabou por ser despedido. Enquanto o Roy foi aprendendo com os erros. O que é que poderia melhorar de um dia para o outro para continuar a vender, porque encontrava-se com desafios sempre que fazia uma venda ou quando não fazia uma venda. Portanto, isto é uma capacidade que nós temos que ter, não para focarmos no X e sim fazer as coisas, concentrarmos-nos no E. Eu tenho que vender para poder então ter este tipo de lucro ou seguir o negócio onde estou. E uma das coisas que este autor aqui neste livro foca bastante é nas vendas. E realmente acho que é importante que todas as empresas foquem também no marketing e nas vendas, porque é um pilar essencial para se poder ter sucesso, porque as empresas normalmente vendem produtos ou vendem serviços e existe sempre esta transação que é fulcral para qualquer empresa.
Em sétimo lugar, temos então como planear as ações e alcançar os objetivos. É um pilar que ele fala, que é muito importante. Temos que ter todos a nossa noção de qual é o nosso objetivo, de qual é a nossa ação para chegar lá. Portanto, é importante realmente que se aplique este sétimo pilar. Em oitavo pilar é concentrarmos unicamente no que nos dá dinheiro, o que significa que se nós temos várias tarefas, nós vamos ter que cada vez mais focar naquelas que realmente vão gerar dinheiro. Se eu for a pensar em outras tarefas com muita regularidade e não estar a focar naquilo que me gera dinheiro, eu vou estar realmente a perder dinheiro, a desperdiçar o meu tempo. Muitas das vezes as pessoas têm muitas reuniões, têm muitas coisas que são importantes, mas na realidade aquilo não serve para agregar valor à vossa empresa, não vai fazer com que a roda que faz girar a vossa empresa ande mais rápido. Portanto, ele realmente fala em concentrarmos unicamente nas tarefas que nos dão dinheiro, que nos fazem ganhar dinheiro. Neste caso, é retirar o foco àquelas que são menos importantes e isso vai fazer toda a diferença. Em nono pilar temos então as pessoas que dão dinheiro a pessoas que atraem pessoas. Isto significa então o quê? Se nós percebemos a mentalidade das pessoas, nós vamos conseguir então saber o que é que elas procuram e conseguir então vender melhor. Realmente é aquele marketing, aquela psicologia de vendas que é muito importante para que seja possível realmente estarmos na frente nas vendas e na otimização da nossa empresa. Em décimo lugar será encontrar amigos competitivos e também encontrar mentores adequados. Muitas das vezes nós temos a ideia de olhar para pessoas que já estão no topo, quando nós precisamos é de pessoas que ainda estão no meio do caminho, que ganhem mais do que nós, que façam mais do que nós, mas que ainda não estejam lá em cima, porque rapidamente se esquecem, quando estão lá em cima, de quais são os passos a dar cá em baixo. E isso é muito importante, adequar realmente a nossa vida às pessoas que estão num ponto mais acima, mas que também não estejam realmente noutro tipo de vida. E é por isso que ele diz que devemos arranjar mentores adequados, mentores que ganhem, por exemplo, o dobro do que nós ganhamos e não, por exemplo, alguém que esteja já a ser multimilionário e que realmente possa se esquecer como é que foi dar os primeiros passos. De seguida, os amigos competitivos realmente são os amigos que estimulam este tipo de característica que vai fazer com que cheguemos mais longe, portanto é muito importante realmente ter amigos que nos tragam e nos façam motivar para termos mais. Ele fala, por exemplo, no caso do jogo World of Warcraft, que será um jogo online, ou foi um jogo online, em que ele jogava e as pessoas lá eram muito competitivas, ele dava essa dica desse jogo e é muito interessante ver a experiência dele e como é que ele pegou nessa experiência e depois adaptou aos negócios. Para falar um pouco mais sobre o livro, existe depois um pilar secreto, que é um pilar que devemos sempre decidir ser ricos, devemos sempre decidir ter foco na riqueza, na mentalidade e não podemos afastar-nos da ideia de talvez amanhã ou se calhar faço isto depois. Não, é isto que temos que seguir, é isto que vamos fazer. Como bónus, ele fala então na possibilidade de criar a empresa, e criar a empresa existem 3 tipos de empresas. Empresas que são aquelas criadas online, em que os custos são menores, depois as empresas que são possíveis de escalar, por exemplo, que é um caso das empresas que começam a contratar funcionários para terceirizar os serviços que só uma pessoa não consegue fazer, para poder replicar o trabalho que um só faria. E ele fala, por exemplo, no caso do Lobo de Wall Street, que pegou nos vários funcionários e começou a replicar aquilo que ele fazia para ganhar então cada vez mais dinheiro. E por fim, então, uma empresa que se chama LTI, que é o caso das empresas, como por exemplo adquirir um bar, o facto de comprar realmente um imóvel e depois o quanto esse imóvel vai nos dar com esse negócio, nomeadamente então com o caso de um bar aqui no livro. E eu acho que é muito interessante porque falamos então aqui de 3 tipos de empresas que são possíveis de criar. Nós conseguimos criar uma empresa logo do zero, no caso da internet, nós conseguimos criar uma empresa também que seja necessário logo contratar colaboradores para replicar o trabalho que fazemos, de maneira a chegar a mais pessoas e, claro, também podemos criar uma empresa que seja com um investimento mais avultado, que seja realmente uma empresa que demore mais a se lançar no negócio, uma das empresas tradicionais em que é preciso, muitas das vezes, uma loja física, e isso faz com que realmente existam 3 tipos de empresas prontas a criar e ele ajuda e dá dicas também para o site dele para conseguirmos ter ideia de como devemos criar a nossa empresa. É um livro muito interessante, gostei realmente do mesmo, aconselho a todos, leitura bastante fácil e aqui em baixo vão ficar os links para poderem adquirir o mesmo e se assim quiserem é só então mandar vir e ler porque vão ter aqui momentos interessantes. Para quem está a pensar em iniciar um negócio, principalmente online, e para quem quer ter foco nas suas atividades paralelas de renda extra, é um bom livro, acho que é uma boa sugestão de leitura agora para este ano. Espero que tenham gostado então deste vídeo, se gostaram do mesmo, por favor deixem ficar o vosso like. Da minha parte, espero-vos no próximo.